Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje eu acordei, gente. Estou aqui firme e forte. Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã, de segunda a quarta, 7h45 aqui pelo Instagram. Depois esse vídeo é enviado para o YouTube para que a gente aprenda, evolua, enfim, cresça de alguma forma como pessoa, como mulher, como esposa, como homem também, porque temos pais aqui que assistem essas lives, como mães, em todas as áreas. Sempre tem um conteúdo aí que vai fazer a gente se tornar ainda melhor, ok? Muito bom estar aqui com vocês. E sim, estou aqui, olha lá, acordou a bela adormecida, Jaque. Acordei, gente, hoje estou firme e forte. Bom dia, Arim, bom dia, Jaque, bom dia, Marília. Quem mais tá aqui? Bom dia, Aline, Patrícia, Thaís, Sirlene, Milene, Fabiola, Ana Júlia, Cíntia, sejam bem-vindas. Aline, correndo, a Marília tá correndo. Não importa, o que importa é a gente conseguir ouvir um pouquinho agora e depois a gente ouve mais um pouco pelo YouTube e bora lá, né, gente? A questão é a gente não deixar a nossa evolução cair, sempre fazendo alguma coisa para que a gente possa crescer. Porque senão o mundo puxa a gente para baixo mesmo. E tudo que a gente estudou, tudo que a gente conquistou vai por água abaixo, porque a gente enfraqueceu isso. Por isso que a gente não deve nunca parar o estudo, nunca parar o aprendizado, né, o autoconhecimento, porque precisa ser um alimento diário para nossa vida, ok? Vamos lá, não esqueçam de clicar no coraçãozinho para vocês me ajudarem com o Instagram. Isso melhora o engajamento para mim, envia a bolinha do meu ao vivo para mais pessoas, para que as pessoas saibam que está acontecendo essa live agora. Não esqueçam também de clicar aqui no aviãozinho, encaminhar para pelo menos 2, 3 pessoas que você possa conhecer aí. Com certeza isso vai trazer transformação, mais conhecimento e aprendizado para a vida de outras pessoas através da sua indicação. Tá certo, gente? As outras lives, para quem não conferiu, estão todas no YouTube. É só você digitar lá Gabriela Arruda, que você vai encontrar o meu canal no YouTube. E as lives estão todas lá, desde quando a gente começou. Estamos terminando. Ó, temos mais algumas páginas, eu acredito que mais essa semana e semana que vem a gente possa terminar já o estudo desse livro, ok? Que tá sendo transformador, eu tenho certeza disso. E vamos lá, o que nós vamos falar sobre hoje? Hoje nós vamos falar sobre a comunicação. Por que a nossa comunicação com o nosso marido ela é tão eficiente e importante para que a gente consiga resultados incríveis na vida deles? A gente falou sobre muitas coisas, né? No início do estudo desse livro, nós falamos muito sobre a gente, sobre o que nos move, sobre o nosso autorrespeito, quanto a gente se autovalida, né? A gente se reconhece e coloca um limite para que os nossos parceiros eles interfiram ou não, de forma respeitosa ou não, na nossa vida. A gente falou sobre muitas coisas em relação ao eu, né? A dama, a mulher sendo dama. E agora a gente vai tá falando mais sobre a parte do amado, não é? A dama, seu amado e seu senhor. Então a primeira parte foi toda sobre a dama e agora vamos falar sobre o amado, o nosso parceiro, nosso marido, ok? E eu vejo muitas reclamações de mulheres sobre a comunicação dos homens, sobre o tratamento deles para com a gente, a forma deles olharem para a vida, para a paternidade, né, para a família. E esse livro fala sobre a conversa com o travesseiro, é o capítulo 9, para quem comprou, tô vendo gente escrever aí, que não se conteve e comprou o livro, ótimo, tem que comprar mesmo, gente, porque é muito importante depois vocês lerem, fazerem suas anotações, escreverem. Isso sim traz mais transformação ainda, tá bom? E vamos lá, o capítulo 9 ele começa assim. Os que dizem o que querem, sem levar em conta as consequências, são tristemente ingênuos. Muitos de nós fomos vítimas de palavras odiosas, irrefletidas que nos machucaram. A maioria de nós vive com as consequências das suas próprias palavras, quer seja um sim dito precipitadamente ou uma opinião dada depressa demais. Entramos nos relacionamentos com a boca aberta, mesmo que nossos olhos estejam fechados.
Muitos disseram coisas que feriram o companheiro e mudaram o teor do seu relacionamento. E eu acho muito bacana a forma como ele traz aqui. Esse livro, ele é cristão e ele fala o seguinte: se Deus, que é Deus, fez o mundo em palavras, né? Deus não disse que haja luz e houve luz? Então, se através da palavra Deus criou o mundo, imagine o poder das palavras na nossa vida. Por isso que a Bíblia ensina a gente que da nossa boca deve sair só bênção. Porque, gente, as palavras proferidas, elas têm o poder de abençoar ou de amaldiçoar a vida de alguém. Não tem aquele ditado até que diz que as palavras doem mais do que um tapa, né? Do que uma agressão física. Porque a palavra, quando ela entra de um jeito que dificilmente ela sai. Ela entra e ela fica e ela faz um regaço aqui dentro. Imagine uma criança, né? Tudo que ela ouve. Se a gente for avaliar sobre o ponto de vista da nossa criança interior, tudo que nós somos hoje é fruto daquilo que nós ouvimos quando a gente era criança, certo? Porque a formação de criança na nossa mente acontece de forma ativa e passiva, mas a gente primeiro passa pela parte passiva. O que é a parte passiva? É tudo que eu ouço, vejo e sinto. Começa a criar sinapses mentais. O que são essas sinapses? São os aprendizados. A criança, ela não se comunica direito, ela não interpreta direito, ela não consegue expor o que ela pensa, mas ela está absorvendo tudo ao seu redor. E muito do que ela absorve vem das palavras. Então, a palavra tem poder. Uma mãe, um pai que amaldiçoa os filhos com rótulos negativos, você não tem jeito, você não vai dar em nada, você não obedece, você não me escuta, eu não sei mais o que fazer com você, tô decepcionada com você, você só me dá desgosto, você só me ira. Esse tipo de comunicação para com a criança, imagina o tanto que fere ela emocionalmente, a autoestima dela, a identidade dela. Porque a palavra, ela tem poder. Mas não foi isso que eu quis dizer. Quando eu disse que ele é um preguiçoso, que ele não sai do sofá, que ele não presta pra nada, que ele não me escuta, não foi isso que eu quis dizer. Eu queria que ele se movesse. Então, por que a gente precisa dizer de uma forma negativa? Se a criança não tem filtro, se a criança ela vai escutar da forma como foi dito e ela vai absorver daquele jeito, então eu sou imprestável, então eu sou um inútil, então minha mãe não me ama, então eu faço tudo errado. E isso vai comprometer, sim, a identidade dela, a personalidade dela, a autoimagem dela daqui em diante, né? O que ela vai levar aí para a fase adulta. E ele tá dizendo que quando a gente se torna adulto, com os nossos maridos, é a mesma coisa. O que a gente diz para eles tem o poder de destruir eles ou de motivá-los. Gabi, mas eles são adultos. Mas escuta só. A mulher precisa compreender o efeito que suas palavras têm sobre o desempenho do homem. Suas palavras podem motivar ou desintegrar a autoestima dele. Olha só o poder que nós mulheres temos em relação não só aos nossos filhos, mas também ao nosso marido, certo? A gente pode ou motivá-lo, né, fazer com que ele cresça, ou desintegrar a autoestima dele. Vivemos numa sociedade matriarcal. Olha que reflexão, eu já falei sobre isso numa das lives aqui nesse G, mas olha só, vivemos numa sociedade matriarcal. A maioria dos homens conversa com as mães mais francamente do que com os pais, certo? A mulher cria essa relação com a criança de comunicação. O homem, ele fica mais isolado, o marido chega em casa, ele dá um oi, ele vai pro sofá, ele senta, ele vê televisão, ele vai tomar o banho dele, vai pro futebol, ele vai fazer as coisas dele. A mulher, ela tem aquele relacionamento mais íntimo, o diálogo, a empatia é mais visível na mulher do que no homem. Claro que existem as exceções, e a gente teria que falar de criança interior, mas o padrão é mais esse, certo? Então, desde pequeno, os homens conversam mais francamente com as mulheres do que com os pais, né? Com as mães. É com a mãe que o jovem jogador de futebol fala ao olhar para a câmera depois de fazer um gol. E é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Quando a gente vai ver futebol, sempre tem, né? Mãe, pra você, né? Dificilmente, acho que eu não me recordo. Vocês se recordam? Eu não me recordo de ter visto ninguém falar, pai, é pra você. A não ser que fosse Dia dos Pais. Caso contrário, é sempre pra mãe mesmo.
Os homens foram muitas vezes encorajados por uma voz feminina. Quando crianças, foi uma voz de mulher que os repreendeu também e corrigiu. Foi uma voz de mulher que cantou para que dormissem quando tinham medo do escuro. Na maior parte das vezes, uma voz feminina também os ensinou na escola. Isso é muito importante para nós que temos filhos na idade de 7, 8, 9 anos. O que acontece? Os meninos, eles estão formando a parte sexual deles a partir dessa idade. 6, 7, 8, 9, até 12. Só que eles estão rodeados de mulheres, né? Pensa, eles vão fazer uma aula na escola, a maioria dos professores são mulheres, a não ser professor de educação física, que a gente encontra mais homens, mas a maioria dos professores em sala de aula são mulheres. Dentro de casa é com a mulher que ele vem se relacionar, com a mulher que ele vem desabafar, porque o pai tá sempre mais ausente, o pai ele é mais intocável, o pai ele não entende tanto, o pai ele não é tão acessível, o pai ele é depois que eu conversar com a mãe. Então, o menino, ele acaba se relacionando muito mais com mulheres, certo? Então, olha o peso da voz feminina na vida do menino. Isso vai refletir também lá na frente, o quanto ele se enxerga na masculinidade dele ou não, né? O quanto ele valoriza ou valida ou credibiliza o falar feminino ou masculino, a opinião dos homens. Tudo isso vai interferir a longo prazo. E ele tá querendo dizer aqui que os nossos maridos também passaram por isso. Eles também foram meninos que foram criados a maior parte do tempo por mulheres. Então, na mente deles, o ouvir feminino, a voz feminina é confortável, certo? Por quê? Porque traz uma sensação de lar, uma sensação de conhecimento, de segurança, de previsibilidade. A voz da esposa tem igualmente esse poder para o homem adulto. Se essa voz é agressiva e queixosa, afeta a personalidade dele. Por outro lado, uma palavra de ânimo pode renovar seu desejo de viver. A Bíblia ensina que o poder da vida e da morte está na língua. Vocês estão entendendo o que eu estou falando até aqui? Comenta aí pra mim, pra eu saber se tá todo mundo aí sintonizado. Então, Gabi, você tá querendo dizer que o que eu digo vai refletir negativamente ou positivamente no meu marido? Sim, sim. E nós, mulheres, a gente, como nós somos movidas muito mais por emoção do que por razão, isso independente do perfil comportamental, da nossa personalidade, tá? Tem mulheres que vão ser mais racionais na forma de pensar, mas ainda assim somos emocionais na reação, no que a gente sente ou deixa de sentir, certo? Então vamos lá. O que a gente fala tem poder na vida dos nossos filhos e poder na vida dos nossos maridos. Gabi, eu quero que meu marido se mova. Eu quero que ele se mexa. Ele fica na inércia. Ele não sai dali. Muitas de nós, quando a gente vai cobrar isso, a gente cobra de jeito errado. Ou seja, a voz de cobrança, a voz de murmúrio, a voz de reclamação, a voz que traz um peso para esse homem vai fazer com que ele se feche cada vez mais no mundo dele. Porque o que a gente diz não está motivando. O que a gente diz está criando um peso em cima dele que não vai fazê-lo sair. Certo? Eu nem falo nada, Gabi. Eu nem falo nada porque não adianta mesmo. Então você está desistindo do seu casamento, desistindo do seu parceiro, desistindo de profetizar na vida dele, de fazer algo para que ele mude e a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Porque se as palavras têm poder e se nós mulheres temos força sobre essa identidade masculina a partir daquilo que a gente diz, se calar para isso é aceitar, é ser conivente com a vida e o relacionamento do jeito que está. E aí você reclama do seu casamento, reclama do seu marido, reclama da procrastinação dele, reclama e não faz nada. E quando vai fazer, faz do jeito errado. Porque a cobrança excessiva, o julgamento excessivo, as palavras impiedosas não vão fazer ele sair da inércia. Porque nós temos o dom de fazê-los crescerem ou de destruir a autoestima deles, desintegrar, ele fala no livro, a autoestima dele. E isso é real, tá? Isso é real. No passado, eu era uma mulher, antes do Pedro, e logo depois que o Pedro nasceu também, eu era uma mulher que reclamava muito.
reclamava, culpava, julgava, criticava meu marido. E eu sou muito abençoada porque o Rafa, ele sempre teve muito discernimento, né? Então ele se entristecia, se fechava no mundo dele. O nosso casamento não era nem metade do que é hoje, era muito mais fechada, né? Nosso casamento era muito mais individualista, cada um vivendo por si. Ele tentava me trazer para ele tentava, né, tornar esse casamento unificado, digamos assim, para que a gente vivesse as mesmas coisas juntos, tivesse os mesmos objetivos juntos, mas eu sempre relutando. Eu sempre na minha, eu sempre fechada, claro. Aí nós temos que analisar um pouco da criança interior de cada um, certo? Mas existia isso. E a minha crítica para ele em relação à mudança que eu queria ver nele não fazia com que ele mudasse, se fazia ele se sentir mal, porque as palavras ou elas vão fazer a gente se sentir livre ou aprisionado nelas, né? E a forma como eu dizia, como eu cobrava, você não ajuda em nada, você não faz nada, você só fica cuidando da sua vida, fazendo as suas coisas, e eu. Então, assim, no meu cenário era isso, o que faltava pra mim era a autorresponsabilidade, era assumir as rédeas da minha vida. Na verdade, eu que não queria fazer nada, porque tinha uma dor interior muito grande. Fecha parênteses, outro dia a gente pode falar sobre isso, depois eu mudei com a minha autorresponsabilidade, mas nós mulheres fazemos isso. Vamos supor num cenário de uma mulher que quer que o homem se mova, que não era o meu caso, mas o que ela fala pra ele, né? Faça alguma coisa, haja, decida fazer por você, pela nossa família. Você precisa atuar, você fica na inércia, você não faz nada. O quanto isso vai motivar o homem? Não é se calar, mas é saber o que dizer. Isso é a sabedoria, o discernimento que só Deus dá pra gente a partir do momento que nós nos colocamos na posição de dama. De dama. Eu sei o que eu quero, eu sei o meu lugar nesse mundo, eu sou a mulher que Deus fez, né? Eu tenho sabedoria dada por Deus, porque a mulher sábia edifica a sua casa, não é o homem sábio. Então a sabedoria é nossa, não vem do homem. Nós temos a sabedoria, ou pelo menos deveríamos ter. Então se você acha que não tem, peça que Deus vai te dar, para que a gente possa agir, né? Ou aquele homem mais autoritário, que faz tudo do jeito dele, que não valida você e você só se vitimiza, só reclama, só se queixa, porque você não olha para mim, porque você não cuida de mim, porque tudo tá certo para você, porque você não me escuta. Essas reclamações, esses murmúriozinhos, não faz com que o nosso marido mude, tá? Vai fazer com que ele se aprisione aquilo. Ela não entende, ela não sabe. Por quê? Porque as palavras femininas têm o poder, né, na mente masculina. E uma mente masculina fragilizada ou destruída pelas palavras da esposa, ela vai se isolar cada vez mais. Porque o homem, ele se isola da mulher e ele busca refúgios. Muitos homens se escondem. Muitos homens se escondem. Por quê, Gabi? Porque na infância eles não foram ensinados a dizer, a falar. Pensa comigo, desde pequenininho, as mulheres brincam de casinha, né? Montam lá bolinho, faz tortinha, a Barbie que casa com quem, ele até fala disso no livro, a bonequinha que tem a família. Então nós, nas nossas brincadeiras de meninas, a gente acaba tendo o afeto. A gente acaba vivendo emoções. O menino, o que ele brinca? Ele brinca de futebol, ele brinca de trenzinho, de guerra, né? Ele não tem emoção. Ele não vive a família. Então o homem, ele não foi ensinado para ser vulnerável. Ele não foi ensinado para isso. E homem, quando é criança, não chora. Porque você é um homem ou um rato, né? Não tem esse ditado? Você é um homem ou um rato. Então o homem não chora, homem não reclama, homem não murmura. Isso é coisinha de menininha, não é? Então, quando a gente se torna adulto, o homem, ele não foi ensinado a botar pra fora o sentimento dele. Ele não foi ensinado a dizer o que ele precisa. Então, ele não consegue nem direcionar a mulher que o que ela tá dizendo pra ele tá ferindo ele, porque ele não sabe nem que tá ferindo. Ele decide colocar como se fosse um muro invisível entre vocês dois, onde ele se vira pro lado e fala, essa é a minha vida, e vai ficar com as suas reclamações pra lá. E aí ele se esconde atrás de vícios. Homem se esconde atrás de bebida, homem se esconde atrás de futebol, homem se esconde atrás de Netflix, homem se esconde atrás do trabalho, homem se esconde. Quem aqui tem maridos que se escondem? Coloca aqui pra mim. Quem aqui tem maridos que se escondem, tem os seus próprios vícios? Homem se esconde atrás da pescaria, certo? Por quê?
esse refúgio, esse esconderijo, seja a televisão, tem homem viciado em série, não faz nada da vida, tá em casa, só fica assistindo série, tá? Ou vai pro trabalho, não sai do trabalho, não consegue estar em casa, até se tá em casa tá trabalhando. Ou tem esses vícios de largar a família para pescar, largar a família para ir pro futebol, largar a família para ter hobbies, e não são hobbies esporádicos, não, são coisas aí rotineiras na vida dele, certo? Coloca aí pra mim, quem de vocês vive isso? Para eu conhecer, para eu saber um pouco. E por que isso acontece? Porque eles não querem olhar para o caos que tá a vida deles. Eles não sabem dizer para você que as tuas palavras estão ferindo. Gabi, mas o que eles fazem para com a gente também fere? Sim. Sim, mas quem tá buscando evolução são vocês, não são eles. Eles não estão aqui lendo esse livro. Eles não estão aqui participando dessa live. Vocês estão. Quando eu mudo, tudo muda à minha volta. Se eu quero mudança dentro da minha casa, eu preciso mudar primeiro. Quando eu mudo, essa minha mudança reflete nos demais que estão perto de mim. Agora, esperar que ele mude para que eu mude é procrastinar a minha evolução. Porque se ele não tá buscando isso, se ele não tá entendendo as dores dele, se ele não tá sabendo por que ele se refugia, se ele não tá entendendo por que ele não consegue se conectar à família, se ele não tá entendendo por que ele não se age, ele não se move, se ele não tá buscando entender tudo isso, você esperar que ele mude para que você tenha ternura nas palavras, você esperar que ele mude para que você elogie mais o homem, você esperar a mudança de comportamento dele, você vai procrastinar a tua evolução. Porque ele não vai mudar, ele não tá buscando isso, quem tá buscando é você. E tem gente colocando aqui, como mudar? Tenho que me esconder, tenho que se esconder na bebida. Cláudia, o meu não tem vício, mas ele se esconde colocando a culpa toda em mim. Tem 60 dias que não nos falamos. Olha isso, né? O poder da comunicação é tão efetiva e o silêncio, gente, às vezes ele fala mais do que as palavras, né? Que é a indiferença, tratar um outro com indiferença. Estando na mesma casa, imagina o coração de vocês dois como deve estar despedaçado, né? O clima, as crianças vendo tudo isso. Então, gente, a mudança tem que partir de nós primeiro. Nós que estamos aqui buscando isso, nós que estamos estudando. É difícil, se tá desabastecida, deve estar. Não é fácil você dar algo para alguém que não tá te dando também, não é fácil, mas alguém tem que dar o primeiro passo. Se alguém não der o primeiro passo, o casamento vai acabar. Para que você vai continuar casada se você não acredita na mudança do seu casamento? Na evolução do seu casamento? Não tem motivo de estar casada, você não merece um relacionamento assim. Então, se tá uma droga, vamos falar bem assim, hoje faça algo para se tornar melhor. Porque pode mudar, desde que a gente mude também, tá? E é o que eu falo para as mães em atendimento individual. A sua mudança ou vai trazer ele para perto de você ou vai terminar logo. Só que se terminar logo, esse casamento ele já não existe há muito tempo. E você estava só segurando ele, não deixando que ele partisse, tá? Sabe? Sustentando algo que já estava morto. Agora, se tem vivo, se tem algo vivo, se tem amor, se tem admiração ainda, a partir do momento que você muda, você puxa o outro para perto de você, tá bom? E ele continua assim, ó. Os espíritos calmos criam confiança e tranquilidade. O que é isso, Gabi? As palavras calmas, o elogio. O homem precisa ser elogiado. O homem precisa ser validado. Ele precisa. O homem, ele faz de tudo para que as mulheres valorizem. Pode ver se a gente consegue validar o comportamento de um homem quando ele pega sacolas, quando ele é gentil, quando ele carrega uma sacola aqui, um filho aqui, uma bolsa no outro lado e ainda abre a porta do carro pra gente, ele vai fazer mais ainda que isso. Ele ainda segura mais sacola, ele ainda pega outras coisas pra provar pra você que ele é bom, porque ele teve validação. Reconhecimento. O homem, ele é movido por isso, porque na infância dele, ele recebeu sempre essa voz feminina validando ou desencorajando ele. Quando nós, mulheres, a esposa, conseguimos validar, encorajar esses homens, é como se a gente estivesse abastecendo o carro deles, entende? Botando gasolina. E aí esse motor ele funciona a todo vapor. A mulher que sabe o que dizer é uma força poderosa. Ela pode influenciar o marido, não só fortalecê-lo e dar-lhe coragem, mas também motivá-lo. Agora a mulher que não sabe o que dizer, que só murmura, que reclama ou que se cala porque não acredita mais que falar vai trazer mudança, essa desintegra a autoestima dele, prejudica a sua própria evolução, porque você continua com a vida medíocre, o casamento medíocre que você vem vivendo.
certo? E também prejudica a visão da criança em relação ao casamento, a visão da criança em relação ao marido, né? O menino em relação a ser marido, a menina em relação a ser esposa. Lembrem, os filhos estão observando tudo a todo instante. É desse modo que as crianças são estimuladas, ele fala, da maneira positiva. O encorajamento dá resultado. Os homens reagem às palavras. Então a gente tem que encorajar. Olha, parabéns, que bom que você veio mais cedo hoje. Olha, adorei quando você conversou com os nossos filhos. Você viu o jeito como você falou? Que orgulho eu sinto de você. Você é bom no trabalho, você tem habilidades e diga quais são as habilidades. Você é determinado, você é ousado, você é concentrado, você é disciplinado, você é resiliente, você tem um bom coração. Quantas palavras assim você já disse pro seu marido? Eu tenho orgulho de você, eu sou feliz por ter você. Esses dias eu falei pro Rafa, a gente tava no sofá, só nós dois, que já tinham dormido, eu falei... Eu queria agradecer você por quem você é. E ele falou, ele até assustou, falou, oxe, o que tá acontecendo? Eu falei, é verdade, eu sou abençoada de ter você na minha vida. Você sempre cuidou de mim, eu falei pra ele. Você sempre cuidou de mim, sempre se preocupou comigo, sempre esteve disponível pra mim. E eu nunca dei valor pra isso da forma como eu deveria, no sentido de comunicar isso pra você. Porque como isso foi tão normal pra mim, sempre você me deu isso... É difícil eu enxergar a valorização nisso se eu não sei o que é não ter. Mas o meu trabalho está me permitindo presenciar famílias que não sabem o que é isso. Esposas que não são cuidadas por seus maridos. Relacionamentos onde os maridos são muito egoístas, se fecham no mundo deles e tudo é para eles. Eles não cuidam, eles não protegem. E eu tô vendo isso. E como eu não vivencio nada disso dentro da minha casa, porque você sempre foi o cuidador... Eu sou abençoada e eu quero te agradecer por isso. Obrigada por você ser quem você é. Obrigada por você cuidar da família, por você cuidar de mim, por você estar disponível pra gente. Nossa, imagina a alegria que ele não ficou, né? O tanto que ele não se achou. E isso faz com que ele queira cuidar mais, dar mais. Ah, se eu falar isso, meu marido vai se achar e vai se tornar melhor pra você. Gente, eu não sei qual é a dificuldade que você tá passando, eu não sei qual é a demanda da sua casa em relação ao seu marido, mas ele deve ter coisas boas. Ele deve ter comportamentos que te agradam, senão você não estaria com ele. Algo nele te faz admirá-lo, estar com ele ainda. Comece validando isso. Comece dizendo isso para ele, dos pontos bons, profetizar na vida dos nossos maridos, dizer coisas bonitas e boas sobre a personalidade dele. O quanto vocês gostam de ter essa parte dele dentro de casa. E o quanto isso é bom. E não desvalidem dizendo, você é muito bom nisso, mas poderia estar mais presente com a gente. O mas, gente, desvalida toda a primeira oração que você está fazendo. Toda a primeira validação. Diga a parte boa e ponto. Mas, Gabi, e as partes que eu quero que ele mude? Ele vai mudar a partir do momento que se sentir encorajado. Porque a palavra da mulher tem poder na vida do homem. É a mesma voz feminina que leva os homens a crescer. A mulher que sabe o que diz pode fazer com que o homem ponha de lado o jornal e passe a noite em seus braços. É o poder da palavra falada que move os homens. O homem avançará ou será destruído. Tudo depende das palavras que lhe forem ditas. E aí, eu encerro com a seguinte frase dele. Seus verdadeiros inimigos jamais serão machucados pelas suas palavras, porque não lhe darão a honra da sua atenção. As pessoas que a amam e querem estar com você é que provavelmente serão atingidas pelas suas palavras. Um dia olhará nos olhos delas e notará que apagou o fogo que antes brilhava em seu íntimo. Foi a sua língua que causou o desastre. O que a gente fala tem poder de nutrir ou de desnutrir alguém. Não só o nosso companheiro, mas também os nossos filhos. Ok, gente? Então, o que eu queria dizer pra vocês? O nosso inimigo, as pessoas que não gostam da gente, que não estão nem aí pra gente, que não nos validam, o que a gente diz pouco influencia na vida delas. Porque elas não param pra nos ouvir. O que a gente pensa não é importante pra eles. Agora, as pessoas que estão dentro da nossa casa, teu marido, tua esposa, teus filhos, esses te amam. Então, o que você diz pra eles tem um peso gigantesco. Eles têm história com você.
Não importa a dor que você esteja passando, dê um passo inicial para a sua mudança e para a sua evolução. É difícil, é desafiador, é sofrido imaginar elogiar alguém que não te dá aquilo que você gostaria? É. Mas você tá com ele, criatura. Você tá com ele, faça a mudança acontecer. Você tá com alguém que tá difícil para você elogiar. Então por que você tá com essa pessoa? Por que você tá com alguém que é difícil para você elogiar? O que tem de bom nela? Não sei. Então o que te faz continuar com ela? Medo do quê? Aí vamos olhar para a criança interior, né? Aí vamos acolher isso, aí vamos ressignificar isso, a nossa autoestima. Por isso que, se você não pegou as lives do início, assista para que você se reconheça como a dama. Uma dama não aceita um casamento destruído. Uma dama não aceita um homem dentro de casa que a desvalide. Uma dama não aceita o desrespeito. Uma dama não aceita a invalidação. Uma dama não vive no egoísmo. Uma dama não se permite viver desse jeito. Eu não aceito essa vida pra mim. Eu não aceito esse casamento pra mim. Eu não aceito esse homem desse jeito dentro da minha casa. E o que você vai fazer? O que você vai fazer? Olha para a tua autorresponsabilidade. O quanto as tuas palavras estão encorajando ou limitando a sua família. O quanto o que você está vivendo está sangrando em cima de todo mundo, inclusive dos teus filhos. E o que você diz interfere na sua vida também. Porque se da sua boca não sai bênção, a sua vida está sendo amaldiçoada. A sua vida está sendo enfraquecida. Se da sua boca só sai reclamação, o que vai sobrar para tua criança? Se da tua boca só sai murmúrio, o que vai sobrar para tua família? O que vai sobrar para você? Enxergue a vida de um jeito diferente. Eu tô exausta, Gabi, eu não aguento mais viver desse jeito. Então faça algo diferente do que você vem fazendo. Entendeu? Se as brigas não estão dando resultado, se ficar sem falar com o marido não tá dando resultado, se brigar com ele não tá dando resultado, se ofender não tá dando resultado, se humilhar não tá dando resultado, se cobrar não tá dando resultado, muda. Faça algo diferente por você e pelos filhos. Não é ele que não está aceitando a reclamação. É o peso da reclamação que está aprisionando ele naquele posicionamento. E pior, gente, não é por ele, é por você. Está aprisionando ele, está aprisionando você, está aprisionando a sua família. Porque a boca e a palavra têm poder. Deus fez o mundo através das palavras. Tudo que a gente fala tem o poder de amaldiçoar ou de engrandecer a nossa vida. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje? Pensem antes de dizer. Aprenda a olhar as partes boas do relacionamento de vocês e tentem admirar e verbalizar isso para o marido. Fortaleça ele pelo lado bom daquilo que você consegue ver. Não vejo nada de bom, Gabi. Então, repense a sua vida, os teus olhos, a forma como você enxerga. Olhe para a tua autorresponsabilidade, o quanto você tem responsabilidade sobre a situação que você vive hoje e o que você vai fazer para mudar. E um recado para as famílias, mães. Pare de amaldiçoar a vida dos filhos. Pare de falar palavras que denigram a imagem deles, a autoestima deles. Não rotule suas crianças. Não fale mal delas para outras pessoas e nem para elas mesmas. Filhos são bênçãos. Se eles estão difíceis é porque nós estamos difíceis. Nós não estamos no nosso papel que a gente deveria estar. E eles só estão refletindo isso. Assuma a responsabilidade disso também. Busque ajuda, busque recurso. Gabi, eu não consigo sozinha, é um peso muito grande. Tudo que você está falando é verdade, mas é tudo em cima de mim. Se você está sentindo que você está muito pressionada e não está conseguindo sozinha, busque ajuda. Busque ajuda. Dia 14 de junho começa a mentoria da criança interior. Nós vamos ficar 3 meses juntas. 3 meses curando as nossas feridas. Vem para a mentoria, faça cursos, vem para atendimento individual ou faça terapias, vá para psicólogos, eu não sei o que você vai fazer, mas decida fazer alguma coisa por você, se sozinha tá um peso.
Só não desista. Desistir disso é desistir de você, é desistir dos seus filhos, é desistir do seu casamento. E Deus preparou algo maravilhoso pra você. Você não tem que desistir, tá bom? E é isso, gente. Um beijo grande. Obrigada pra quem ficou aqui até o final. Essa live vai estar no YouTube, compartilhe com quem você ama, compartilhe com quem você considera importante pra você, com quem você acha que tá passando por um momento difícil, compartilhe. E quem quiser saber mais sobre a mentoria da criança interior, entra lá no link da minha bio, link azul, fala com a Anadel, ela vai te passar todas as informações. Mas resumidamente é uma mentoria de 3 meses, com encontros uma vez por semana ao vivo, online, onde a gente vai conversar, fazer exercícios em sala, depois vai ter exercícios para casa e a gente vai ressignificar a nossa criança interior. Isso vai atingir nossa vida, nosso casamento, nossa maternidade, nossa vida profissional, todas as áreas, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e amanhã, 7h45, estou aqui acordada. Beijo, fui!